Boa noite, meus amigos, boa noite, amigas. Estamos iniciando mais um dia de estudos aqui pela página do Facebook da Casa Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. E também agora estamos transmitindo pelo perfil do meu Instagram, paulo.sampaio. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos inspire, nos ilumine, nos envolva na sua santa paz. Hoje, dia 29 de julho, noite fria, gelada, né? Mas é muito bom darmos sequência aqui ao nosso estudo. Uma boa noite aqui ao Antônio Sérgio Beleze, a Maria Helena Butião, Neuza Beleze, a nossa amiga Juliana Maria Braz, dizendo aqui boa e abençoada noite a todos. Boa noite, querido amigo Paulo. Muito obrigado, Juliana, muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença, pelo carinho. Nossa amiga Cláudia Laforga de Toledo, a Maria Virgínia Caffer Neto, a Lourdes Bonafim, boa noite, cunhada. Nosso amigo Geraldo Magela da Silva, muito bem-vindo. Muito bom, Geraldo. Professor não. Não tem professor não, né, Geraldo? Só o carinho seu aí. Nós somos todos alunos, todos estudantes aí dessa doutrina maravilhosa, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui, está tudo em ordem, Instagram também. Pessoal, na semana passada nós estudamos o tópico relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Hoje nós vamos ver sobre recordação da existência corpórea. Ainda no capítulo 6, estamos quase encerrando esse capítulo 6 da segunda parte do livro, que trata sobre a vida espiritual. E restaram apenas algumas questões desse tópico relações de simpatia e antipatia, que nós vamos tratar apenas duas aqui hoje para encerrar esse tópico e já avançarmos para esse novo, tá bom? Me perdoe que hoje, com esse tempo frio, a rinite apareceu novamente. Estou nariz um pouco congestionado. A Marilena Liporini, bem-vinda. Lana Silva de Jesus, Daniela Pimenta, muito bom. A Divina Arruda, aqui também pelo Instagram, muito bom. Vamos iniciando então, pessoal. Tá gelado, né, Divina? O Anderson Tavares, bem-vindo, Anderson. Boa noite. Agora tem o Geraldo dizendo aqui, tem o professor Eurípides Barçanufo e aluno Paulo. Bom, aí está certo. Pessoal, vamos então iniciando com a questão número 300, tá bom? Na questão 300, Allan Kardec pergunta assim: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Lélia também aqui, boa noite. A Wanda Regina Nogueira também aqui pelo Instagram, muito boa noite, muito bem-vindas. Então, ele está perguntando aqui na questão 300, né, se dois espíritos que são simpáticos, né, se eles estarão unidos para todo sempre ou eles podem, em algum momento do futuro, se separar, né, e unir-se a outros, porque nós estamos falando ainda daquela relação de simpatia entre dois espíritos, né? E a resposta que eles dão: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva,
já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Aqui então os espíritos apresentam na resposta duas situações diferentes, né? Primeiro, eles estão se referindo aos espíritos puros. Os espíritos puros, só para a gente reforçar sempre, né, são aqueles que atingiram o mais alto nível da evolução espiritual, que já percorreram por todas as etapas evolutivas, por planetas, né, inferiores como o nosso, e foram galgando, né, a elevação espiritual pelos seus méritos e chegaram à condição de perfeição, né, perfeição relativa possível às criaturas humanas. Então esses são os espíritos puros. E os espíritos estão dizendo que esses, né, estão todos unidos, porque um espírito, nós como já estudamos, né, quando os espíritos puros se reúnem, eles têm uma relação perfeita entre eles, de simpatia, de amor, de respeito, e eles estão unidos para sempre a partir dali, né, para toda a eternidade, porque os espíritos puros não têm inconstância, né? Eles não gostam e deixam de gostar, como acontece às vezes conosco, na nossa condição ainda. Esses espíritos puros, quando atingem esse nível, eles gostam de todos, né? Tem uma relação perfeita entre todos eles. Mas eles dizem aqui também que os imperfeitos, né, podem se separar, porque depende da evolução. Um pode avançar mais rápido que o outro. E aí, pessoal, é interessante, nós estamos falando aqui da questão 300, mas vamos dar um salto ali para a questão número 302 para entender bem essa relação de simpatia entre os espíritos. Na questão 302, eles dizem que a simpatia depende da igualdade dos graus de evolução. Vejam bem que interessante isso. Aqui para nós, aqui na Terra, quando a gente fala que alguém é simpático, nós estamos dizendo daquela condição de cortesia, uma pessoa agradável, né? Uma pessoa respeitosa, uma pessoa que nos agrada, né? Aquela pessoa que é tida como então simpática. Mas aqui, para a definição que os espíritos estão nos dando, a questão de simpatia aqui que eles falam se refere a mesmo nível evolutivo. Eles estão nos passando que, quando dois espíritos estão no mesmo nível evolutivo, eles são simpáticos entre si. Essa é a definição que eles estão passando. Se um espírito avança e o outro fica atrás na evolução, eles deixam de ser simpáticos. E faz sentido isso porque o espírito, no mesmo grau evolutivo, ele tem semelhança de conhecimento, os dois conhecem mais ou menos de forma igual, eles têm sentimentos semelhantes, eles têm os gostos deles são semelhantes, o que eles buscam, né, na sua jornada é tudo semelhante. Então, é para a gente perceber que quando são simpáticos, então, quando estão no mesmo nível evolutivo. A gente percebe um pouco aqui entre nós encarnados aqui na Terra, né, que nós temos afinidade com aquelas pessoas que gostam geralmente das coisas que nós gostamos, né, que têm os interesses mais ou menos como os nossos, que buscam determinadas coisas como nós buscamos. Então, às vezes a pessoa gosta mais de um estilo né, de artes ou de música, ou da área do conhecimento. Então, assim, a gente percebe as afinidades pelos interesses, né? Pela forma de busca, de gosto que se tem. Na espiritualidade fica claro que é pelo nível evolutivo. Então, se os dois estão no mesmo nível, né? Então, por isso que, voltando lá na pergunta, só para concluir, né? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos, né, estarão unidos para todo sempre? No caso dos imperfeitos, não. Porque um pode avançar e o outro pode ficar mais atrás. Então eles deixam de ter essa simpatia, né? Porque estarão em níveis evolutivos diferentes. Tudo bem? Tudo certo aí nessa questão?
Oi, Helena Camilo aqui também pelo Instagram. Boa noite, viu? Bem-vinda. Vamos ver se tem alguma colocação aqui. Vários amigos aqui que chegaram, muito bem-vindos, viu, pessoal? Amigos, amigas, uma alegria estudar aqui com vocês mesmo nessa noite fria, né? Muita coragem aí, né? Vamos ver se tem alguma colocação aqui. Nossa amiga Thaís Cunha também, boa noite. Vários amigos, Rogério, Saulo, Ju Santos, legal. Ana Lúcia, Leila PR, muito bom. Elane Munhoz, Thelma Fonseca. Pessoal, tudo bem. Então, acho que nessa questão aí ficou claro, né? Maria Antônia Casadei, Tony Sueli Pedrosa. Muito bom. Vamos avançar mais uma. A questão 303, com essa a gente vai encerrar esse tópico para entrar no que nós divulgamos hoje, então. 303, a pergunta é a seguinte: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são, né, nesse sentido de simpatia, de nível evolutivo? Eles dizem, todos os serão, né, simpáticos. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, aquela questão que comentamos um pouco, né? Todos os espíritos serão simpáticos um dia, quando atingirem o nível dos espíritos puros. Mas sempre depende, nos níveis inferiores, né, da igualdade de evolução, de elevação espiritual. E no exemplo que eles dão aqui, um se eleva pelos seus méritos, quer dizer, um progride mais que o outro, e aquele que ficou mais atrás, estacionário, né, eles podem, vamos supor, dois espíritos não eram simpáticos, porque estavam um no nível, outro no outro. Então aquele que estava mais avançado ficou estacionário, não avançou em determinada época da sua trajetória evolutiva. E um que estava abaixo avançou e ficou no mesmo nível dele. Passaram a ser simpáticos, então. Para a gente compreender bem essa questão de simpatia de acordo com o que os espíritos nos revelam, né? Não é essa simpatia como a nossa, de agradável, né? No sentido de nível evolutivo, tá? E para ficar bem claro aqui na questão 303A, eles dizem, né, podem também deixar de ser simpáticos. Dois espíritos estavam no mesmo nível evolutivo, eram simpáticos entre si. Um avança e o outro fica, deixa de ser simpáticos um ao outro também, porque houve ali a diferença, né, de nível evolutivo. Tudo bem aí, pessoal, para a gente encerrar esse tópico, e nós vamos agora na recordação da existência corpórea, tá? Também dentro desse capítulo 6 da segunda parte do livro, tá bom? Vamos iniciando então, se tiverem alguma colocação aí, vocês registram aí que depois a gente acompanha. A pergunta que nós iniciamos esse tópico é a 304. Nós vamos falar agora sobre as lembranças que o espírito tem da existência que acabou de deixar. Lembra-se o espírito de sua existência corporal? Então veja bem, o espírito desencarnou, a pessoa, né, desencarnou, chegando ao mundo espiritual. Será que ela se lembra da existência passada? E a resposta que eles dão, lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Então, primeiramente, eles estão deixando claro que o espírito se lembra da existência que deixou. Quando a gente desencarna, primeiro ponto, não vamos esquecer do que foi vivido aqui na Terra, do que nós vivemos aqui. Nós vamos recordar da nossa existência, tá? Esse é o primeiro ponto. Oi, Ana Maestro, bem-vinda, Ana Cláudia, boa noite. E depois eles dizem, então, recorda-se do que foi como homem. Essa palavra homem, lógico, né, no sentido de ser humano, né?
eles até fazem referência ao espírito enquanto encarnado, enquanto ligado aqui ao corpo material. E eles ainda dizem, né, tendo vivido muitas vezes na Terra, ele se recorda. Então, só que aí eles vêm com a observação interessante nessa questão. Frequentemente ri penalizado de si mesmo. O que seria isso? O espírito, a hora que se recorda da sua existência passada, ele muitas vezes, né, como eles dizem aqui, frequentemente, ri penalizado. O que seria isso? Ele acaba compreendendo que muitas vezes ele agiu mal na existência. Ele pode ter sido infantil nas suas atitudes, ele pode ter agido de forma voltada mais aos interesses do corpo do que do espírito durante a encarnação, né? Ele deixou de viver como espírito imortal. Aqui eu quero, pessoal, fazendo um reforço aqui nesse ponto, porque eu acho muito importante isso, né? A gente está percebendo que sempre, em várias respostas, os espíritos estão nos dizendo que a visão nossa, quando desencarnado, é bem diferente daquela que temos aqui, quando ainda na matéria, né? Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós aqui deixamos de lado a nossa essência espiritual. Todas as vezes que a gente descuida dos interesses da alma e busca apenas os interesses da matéria, nós estamos agindo de uma forma que muito provavelmente iremos nos arrepender quando chegarmos ao mundo espiritual, que é o que eles estão dizendo aqui, ri penalizado, quer dizer, ele se arrepende, ele percebe que agiu mal, não viveu como deveria ter vivido. Muitos espíritos dizem isso, né? A Ana Lúcia está dizendo aqui, né? Ri para não chorar, justamente, né? É aquela ideia do riso sofrido, né? Daquele riso, puxa vida, por que eu fiz, por que eu agi dessa forma, né? Então, e aí o que acontece? Eles vão desejar muito uma nova oportunidade para reencarnar, porque vão perceber o quanto erraram, ou nós, vamos colocar na nossa condição, quando desencarnarmos, muito provavelmente podemos, né, rir dessa forma penalizado de nós mesmos e desejarmos muito uma nova oportunidade para reencarnarmos e corrigirmos aquilo que não ficou muito bem feito, né? O que mais aqui? Vamos ver se tem alguma colocação. Boa noite, Rosa. Bem-vinda. Leandro Boré, Maria José, Simone Camargo, Agostinha Fátima Carvalho, bem-vinda, viu? Dizendo aqui abençoado, boa noite, abençoada com esse friozinho muito gostoso, né? Que bom. Então vamos lá. Agora nós vamos para a questão. Pessoal, me perdoem pela rinite, eu sei que está difícil para vocês. O nariz aqui está muito congestionado, me perdoe. O frio me deixa com a rinite muito aflorada aqui às vezes. A questão número 305, tá? Pergunta assim: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Então veja, o primeiro, eles já disseram que o espírito se lembra da existência passada. Mas agora Allan Kardec quer saber se essa lembrança é completa e se ela acontece logo depois da morte do corpo, né? É bem imediata, tipo assim, desencarnou, já está lembrando de tudo. E eles respondem, não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Fica claro aqui que a lembrança não é imediata, não vai ser instantaneamente após o desencarne. Vai acontecer pouco a pouco. Nós vamos falar disso mais à frente um pouco. Mas a gente já começa a perceber desde o início que a memória, as lembranças estão todas registradas no espírito. Porque existe uma certa
dúvida às vezes, né? Se a memória está no perispírito, que é o corpo espiritual, ou se a memória está no espírito. O ser principal é o espírito, ele tem todo o arquivo de tudo aquilo que ele vivenciou, né? O perispírito é um corpo. Poderíamos dar o exemplo assim: quando estamos aqui encarnados, muitas pessoas pensam que a memória está no cérebro, né? O cérebro nosso não passa de um instrumento para uso do espírito. Então a memória, ela passa pelo cérebro, que trabalha todas aquelas informações, né, para uso nosso aqui na vida de encarnados, mas essa memória, esse conhecimento está todo retido no espírito. Assim também com relação ao perispírito. Quando desencarnado, o perispírito também passa por ele aquelas informações, ele interfere com relação à vivência do espírito, né? Ele é o veículo do espírito, mas as informações estão todas no espírito, tá? Para a gente não confundir. Aí eles dizem aqui que ele se lembra à medida que nela fixa sua atenção, ou seja, o espírito precisa querer lembrar-se. Vamos supor, nós estamos desencarnados. Se você não tem preocupação de se lembrar do que passou, você não está ativando essa memória, você não está querendo se lembrar. Então não é o que eles estão dizendo aqui, à medida que nela fixa a sua atenção. Se nós não colocarmos interesse na lembrança, essa memória não vai vir do nada. Nós precisamos querer lembrar. Esse é um detalhe também. Não podemos esquecer também aqui nessa questão o detalhe da perturbação espiritual que nós já estudamos. Ou seja, quando o espírito desencarna, ele passa por aqueles momentos de uma certa confusão, né? Ele fica meio ali que sem saber o que está acontecendo, ele muitas vezes não se reconhece espírito desencarnado, ele não sabe se ele está ainda vivendo em um corpo físico ou não, ele fica meio que aturdido, meio confuso muitas vezes. E esse período de perturbação espiritual, ele é variável de acordo com a evolução espiritual. Quanto mais nós formos desapegados das coisas materiais, sempre esse ponto, né, que é tão importante. Quanto mais, então, desapegados, menos sofreremos com esse período de perturbação espiritual. Mais rapidamente nos integraremos ali à condição da espiritualidade, da nossa essência espiritual. E aqueles que são muito presos à matéria vão precisar de um período maior para se sentirem ambientados, né, ao mundo espiritual. Tudo bem? Creio que mais ou menos seria isso nessa questão. Tem algumas colocações aqui, vamos ver então, né? Alana Silva de Jesus, nossa amiga, dizendo aqui: Paulinho, não se preocupe com a rinite. Temos a compreensão, eu também sofro do mesmo mal em conjunto com a asma. Olha, a companheira de asma também tem. Mas certamente é resgate do mau uso do corpo em vidas passadas. Vamos avante. Obrigado pelo consolo. Estamos resgatando, né, Lana? A Juliana também, né? Fica tranquila. Sinusite e rinite está aqui. Tudo bem, obrigado pelo apoio aí, gente. A Ju Santos dizendo aqui, então: com qual frequência o desencarnado nos visita e escuta as nossas orações e pensamento? Então, uma questão bastante abrangente essa que a nossa amiga Ju coloca aqui, né? Porque os espíritos desencarnados nos visitam, nós sabemos disso, né? Podem nos visitar, podemos ter encontros durante o sono, mas também podem vir à nossa casa aqui na Terra, né? No nosso ambiente aqui terrestre, eles podem estar aqui juntos de nós. Então ela pergunta aqui: com qual frequência, né, nos visita, escuta nossas orações e pensamentos? Essa frequência, Ju, depende muito, sabe? Não tem uma regra geral, porque vai depender até de orientação superior para saber se aquela visita é produtiva,
se ela nos ajuda, se de repente pode não ser boa para aquele espírito desencarnado, às vezes não está em condição ainda. Boa noite aqui, Neves, Sônia Neves Rocha, né? Bem-vinda. Então essa frequência pode ser variável. Quem vai analisar isso seriam os benfeitores maiores da espiritualidade. A não ser que o espírito tenha uma autorização para vir mais frequentemente. Tem espíritos, por exemplo, Ju, que têm até uma missão de ajudar os familiares encarnados, né? Então eles estão constantemente entre nós para nos ajudar, para nos inspirar bons pensamentos. Então depende muito, viu? Mas é importante essa questão, né, Ju? Porque muitas pessoas têm entes queridos que desencarnaram e ficam aguardando a presença. Eles têm, sim, sempre que possível, né, sempre que permitido, a possibilidade de nos visitarem e de se beneficiarem também com as nossas orações, principalmente no Evangelho no Lar, que é bastante importante, né? A Daniela também dizendo aqui, né? Muito importante, interessante saber, melhor mesmo é nos aperfeiçoar e melhorar a cada dia, né? Isso aí, Daniela. Dizendo a perturbação é passageira, demora muito, e se for um espírito mais apegado e agitado? Então, essa questão do tempo, né, Daniela, da perturbação espiritual, ela é bem variável. Um espírito muito apegado, muito preso assim aos interesses da matéria, do seu corpo, ele pode sim ficar um período longo, sabe? Tem espíritos que pode ficar anos até no período de perturbação espiritual. É bem desgastante, porque ele fica ainda muito preso às necessidades da matéria, ele não se ambienta ao mundo espiritual, né? A Carol aqui, Belizari, perguntando sobre o sonambulismo, né? Espera um minutinho, já falamos um pouquinho aí, Carol. Então, essa perturbação espiritual ela é bem variável, tá? Pode, então, prolongar-se aí por um tempo maior, né? Que acaba se estendendo um período até longo, aí até de anos até, tá bom? Então, a Carol Belisário aqui perguntando, né, sobre o sonambulismo, né? Porque o sonambulismo, que nós sabemos aqui, de algumas pessoas que têm uma certa atividade, né, durante o sono, estão dormindo, mas estão agindo, né? Veja bem, o sonambulismo tem uma diferença porque quando nós estamos desdobrados pelo sono espiritualmente, o espírito se afasta do corpo e tem toda uma atividade intensa no mundo espiritual. Mas pelo sonambulismo, né, Carol, o que acontece é que o espírito ele ainda está ligado ao corpo e ele comanda o corpo. Então o corpo movimenta-se com as ordens do espírito que está ali ativo, porque o espírito não está dormindo, quem está dormindo é o corpo. Então o espírito comanda que o corpo movimente-se, né? Por isso que ele faz movimentos certeiros, não tromba em parede nenhuma, né? Então a diferença é que em vez dele sair sozinho do corpo, ele carrega o corpo junto. Então é nesse sentido aí. A Maria Antônia Casadei colocando aqui, por que os espíritos melhores precisam de autorização para nos visitarem e os obsessores não? Bem observado, né, Maria Antônia? Veja bem, só que assim, os melhores, como Maria Antônia diz, né, tem espíritos com uma boa evolução espiritual. Boa noite, Marcos, o meio daqui também, bem-vindo. Os espíritos mais avançados, né, Maria Antônia, não vão precisar, um espírito que está em equilíbrio espiritual, com uma certa tranquilidade já, ele não precisa de uma autorização, ele já tem essa atitude bem coerente, né? Agora, os obsessores, o que acontece é que nós atraímos, né, Maria Antônia? Esse que é o detalhe. Os obsessores não são convidados nem são autorizados. Nós é que os atraímos com as nossas atitudes ou com a nossa dívida, a nossa consciência pesada, faz com que a gente atraia esses obsessores, né? Então, essa diferença. O obsessor, Deus permite que ele venha, porque
ou nós estamos com a consciência de culpa e atraímos porque eles vêm para uma vingança, ou nós estamos agindo no mal, com algum vício, com alguma imperfeição, que eles sentem-se atraídos para isso e buscam aqueles que são iguais. Aí nós estamos atraindo, né? Então aí é uma situação diferente que acontece também. Deixa eu ver aqui, tem uma colocação da Divina Arruda aqui também, dizendo assim, que já faz 30 anos que faz Evangelho no Lar, às sextas-feiras, às 6h30 da manhã. Ah, tá, ela colocando uma observação. É muito bom, viu, Divina? Parabéns para vocês aí que fazem isso, porque o Evangelho no Lar, né, por um período tão longo desse, é muito bom, assim, é uma conquista mesmo, né? Porque às vezes a gente começa esse Evangelho no Lar, não consegue prolongar, né? Então é algo muito bom que você, né, sua casa, seu lar, só tem a ganhar com isso. Vamos mais uma questão, então, pessoal? Deixa eu me ver aqui onde parei. Tá, na questão 306, tá? Pergunta assim: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Então veja que agora Allan Kardec vai desdobrando a primeira questão, né? Que já se falou que eles se lembram, agora ele quer saber se lembra-se de detalhes, né? Pormenorizado. E se lembra também, como ele diz aqui, de todos, né, os detalhes da vida. Ele quer saber, olha só o rigor que ele está perguntando. Lembra de tudo, nos mínimos detalhes, né? E eles respondem assim: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Isso acontece um pouco entre nós também, né? Se a gente olhar para o nosso passado, nós vamos perceber que nós não vamos nos lembrar de tudo que nós já vivemos. Mas algumas situações, alguns momentos mais marcantes, mais importantes, né, bons ou maus, ficaram mais gravados em nós. A gente percebe isso. Então, assim também os espíritos estão dizendo que eles vão se recordar mais daqueles detalhes, daqueles acontecimentos, né, que interferiram na condição espiritual que eles se encontram, ou seja, aqueles acontecimentos que ajudaram no progresso espiritual ou que prejudicaram, que eles deixaram de evoluir, porque afetaram de alguma forma a sua trajetória, a sua tarefa aqui na Terra. Por isso que eles dizem lá, olha, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra, né? Aqui até eu me lembro de uma colocação que é feita sempre, principalmente naqueles casos de experiência de quase morte, que vocês já devem ter visto, né, vários exemplos, daquelas pessoas que são dadas até por mortas, né, por algum tempo. Os médicos lá chegam a dizer que já os aparelhos lá mostram que parou, né, que terminou a vida. E a pessoa, depois de algum tempo, volta à vida, né? Então, aquela experiência de quase morte, muitos daqueles que passam por ela dizem que sentiram como que relembrar vários episódios da vida, né? Tem uma lembrança rápida de fatos da vida, né? Então, como se fosse assim um repassar dos atos mais importantes da vida. E isso aí acontece, pelo que eles dizem, né, os espíritos dizem, quando a gente desencarna, nós, em geral, fazemos essa retrospectiva rápida, como se a gente rebobinasse uma fita, em uma linguagem antiga, né? Como se a gente rebobinasse a fita buscando todos os acontecimentos do passado e eles vão ficar gravados, né, de certa forma, em nós, no espírito.
aqueles fatos importantes como se marcasse ainda mais para a gente carregar bem firmemente essa lembrança conosco, né? Mas eles dizem aqui no final, né, que muitas circunstâncias haverá que não ligará importância alguma. Então o espírito tem coisas que ele viveu que não interferiu de forma alguma na condição espiritual dele. Então para que ele vai ficar se lembrando de episódios, né, fúteis ali, simples, que não interferiram em nada? Então esses aí ele acaba deixando no esquecimento, né? Tudo bem aí? Tem uma colocação aqui da Daniela, né? Vamos ver. E quando o desencarnado vem nos visitar e tenta se expressar, comunicar de qualquer jeito, como se estivesse aqui, a mensagem com o tempo vem a comunicação? Depende da necessidade ou insistência dele, desencarnado, a ligação familiar ou espiritual? Quando o desencarnado, então, vem nos visitar e tenta se comunicar de qualquer jeito, como se estivesse aqui. No caso aí, Daniela, eu não sei se eu compreendi bem o teu pensamento, né? O desencarnado que vem nos visitar e tenta se expressar, mas precisaria ver de que forma que ele tenta se expressar, né? Porque se não houver um médium para que ele transmita a sua mensagem conosco, ele pode tentar transmitir o seu pensamento, mas nem sempre a gente vai captar, né? Aí, por isso que ela está dizendo, né? A mensagem com o tempo vem, a comunicação. Se eu estou entendendo, você está dizendo assim, ele quer comunicar-se insistentemente, mas está tendo dificuldade, né? Então, eu entendo assim, será que quando é muito recente o desencarne, ela colocou aqui embaixo, né? Se eu entendi bem, Daniela, é assim, por mais, ele pode querer insistir muito, mas precisa ver se há uma autorização para essa comunicação, porque a espiritualidade sabe orientar os desencarnados para o melhor momento de se comunicar conosco. Porque muitas vezes nós temos um ente querido que desencarna e lógico que a gente quer uma mensagem o quanto antes, né? Mas nem sempre os espíritos responsáveis, né, por aquela colônia espiritual onde ele se encontra, muito provavelmente espíritos de mais alto nível espiritual, eles vão analisar o melhor momento. Não adianta ele tentar, né, desesperadamente, porque vai precisar esperar um momento propício, porque lembra que o Chico até falava, né, o telefone toca de lá para cá. E esse de lá para cá é na hora que os espíritos superiores, os espíritos mais elevados, julgam que é conveniente, né? Julgam que é o momento certo para essa comunicação. Então eu creio, viu, Daniela, que ele pode até ficar insistente, mas se é algo bom, construtivo, que vai ser útil, vai precisar ter a orientação de espíritos mais elevados aí. A Ju Santos dizendo, esse estudo, pulou aqui, pode-se dizer que é Evangelho no Lar? Esse estudo que nós fazemos aqui, Ju, não é bem considerado o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é mais assim, específico no sentido de um momento de oração em família, de refletir em cima do Evangelho. Não está muito preocupado com o conhecimento, está mais preocupado com a harmonização do ambiente, tá, Ju? Lógico que um estudo como esse também estamos tratando de assuntos que interessam, que ajudam a manter a harmonia da nossa mente, a harmonia do lar, mas não é especificamente considerado, né, um evangelho no lar, tá bom? O nosso amigo Luiz Otávio Henrique, boa noite, bem-vindo. Aqui no Instagram, nossa terapeuta Gabriela Dutra, bem-vinda, dizendo obrigado por trazer essa reflexão. Eu que agradeço, viu? Dizendo que a espiritualidade é inteligência pura. Pois é. Tem os espíritos mais elevados, nós ficamos realmente surpreendidos com a sabedoria, né, que eles alcançam, que nos ajudam
com os seus conhecimentos aí, né? Bom, vamos ver mais uma questão, pessoal. Agora 306A, ainda dando sequência ali, ele pergunta assim, porque lembra, na 306, né, foi perguntado se o espírito lembra dos detalhes. Aí disse que ele lembra só aquilo que interessa, né? Então Allan Kardec insiste na 306A. Mas se ele quisesse, poderia lembrar-se delas, né, desses detalhes que ele não deu importância, mas se ele quiser, ele se lembra? Aí eles respondem: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Voltam a insistir no detalhe, né? Mas fica claro aqui nessa resposta que os espíritos têm uma capacidade grande de se lembrar de detalhes, né? Como eles dizem aqui, eles podem se lembrar até dos seus pensamentos. Vejam que é muito interessante isso, lembrar até dos pensamentos que teve na existência passada. É uma capacidade grande de memória que o espírito tem, né? Mas eles insistem, se não tem utilidade, não se preocupa com isso, para a gente perceber que existe uma memória seletiva aí no caso, né? De considerar aquilo que é importante. Senão a gente, mesmo aqui na nossa vida, vamos pensar, para que a gente vai ficar ocupando a nossa mente, o HD, como a gente diz, né? Para que nós vamos ficar ocupando a nossa mente com coisas desnecessárias? Você ficar lembrando lá um detalhe que aconteceu, ou uma briga, um desentendimento, para que ficar carregando isso na mente? Não vai te contribuir em nada. Agora, se é uma lembrança boa, uma lembrança marcante, uma lembrança que foi importante para você, aí lógico, você não vai se esquecer. Então a gente precisa treinar isso desde já. Não vamos ficar ocupando a nossa mente com coisas desnecessárias, né? Que é o que eles estão nos ensinando aqui, né? E na questão 306b, ele dando sequência também, né? Ele fala que o espírito entrevê o objetivo da vida terrestre, aquele ponto que a gente está vendo sempre ser repetido pelos espíritos. Ele diz assim, ó, compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Aquilo que a gente vem falando sempre, conforme os Espíritos nos ensinam, que a gente percebe no mundo espiritual, com a visão mais dilatada sobre a imortalidade, sobre a eternidade, a gente vai percebendo que a vida aqui na Terra é muito importante. Ela faz toda a diferença para a trajetória espiritual nossa. Porque diz aqui, olha, percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Se nós soubermos trabalhar bem a nossa existência, vivermos de forma a buscarmos nos melhorar, buscarmos nos conhecer melhor e trabalhar as nossas imperfeições, a cada existência corporal nós estamos avançando. Então é muito importante aproveitar a existência corpórea para progredir um pouco mais, avançar um pouco mais. Imagina que bom quando a gente desencarnar no momento devido, né? Chegarmos lá e sermos cumprimentados até por termos avançado um pouco mais na nossa trajetória evolutiva, né, não termos desperdiçado a oportunidade reencarnatória, isso seria muito bom, né? A Gabriela Dutra colocando aqui, somos seres em construção. Justamente, é isso mesmo, nós somos seres em construção. Nós estamos trabalhando a nossa perfeição. Veja bem que bonito isso. Deus nos criou para sermos perfeitos. Pode parecer uma utopia, mas não é. Todos nós, sem exceção, seremos perfeitos um dia. Então, nós somos, por enquanto, seres em construção. Nós somos espíritos trabalhando a nossa melhoria, a nossa perfeição vai sendo construída aos poucos.
cada existência corpórea nós damos um passo, nós avançamos um pouco mais. Então isso depende de cada um de nós. Tem existências que a gente pode avançar bastante, tem outras que já podemos complicar um pouco e ficarmos aí de certa forma estacionários e não conseguirmos avançar, porque retrogradar não acontece, como nós já estudamos. Aquilo que nós já conquistamos já é patrimônio espiritual nosso. Não vamos descer espiritualmente, né? Podemos falar assim, não vamos retrogradar, mas podemos ficar estacionários. Então, por isso que é importante a gente estar sempre conectados, né? Visualizando que a nossa trajetória evolutiva, a nossa visão de espiritualidade. A Isabela aqui acabou de responder, né? Tem como regredir ou ficamos só estacionados, né? É isso aí, né, filha? Minha filha linda, Isabela. Muito bom. Então não vamos retrogradar. Isso também é importante, porque as pessoas às vezes pensam que uma pessoa, às vezes, numa existência agiu tão mal, fala, nossa, mas ele piorou a sua condição evolutiva. Não piorou. Ele pode ser que numa existência anterior não tivesse tido a oportunidade de agir mal assim, mas a hora que surgiu a oportunidade ele agiu, então o mal já estava nele. Ele só não tinha colocado em prática aquilo que já era uma tendência sua, né? Então nunca vamos retrogradar, mas estacionários nós podemos ficar. Vamos ver aqui mais alguma colocação. Tudo bem, tudo tranquilo. José Alves de Toledo, nosso amigo, muito bem-vindo, viu? A Tata Tomicioli também, muito bom. Pessoal, eu vou mais uma questão, tá bom? Vamos aproveitar os minutinhos aí. Nós vamos agora na 307, tá? 307, a pergunta é a seguinte: como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Olha cada coisa que Allan Kardec perguntou, né? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Então, ele quer detalhes, né? Como que o espírito se lembra? Ele está colocando duas situações. Ele lembra pelo esforço da imaginação dele, ele fica pensando para se lembrar, ou vai aparecer um quadro, né, como uma tela ali de uma imagem projetando as suas vivências passadas? Então eles respondem assim: de uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vago na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, sempre esse ponto, né? Tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa razão porque, muitas vezes, olha só o que eles dizem aqui, essa razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Essa resposta é um pouco chocante até, né? A gente pode falar, puxa vida, mas o espírito não se lembra nem do nome daquelas pessoas que conviveram com ele, por que isso, né? Vamos tentar entender. Bom, primeiro que Allan Kardec perguntou como que ele se recorda, né? E eles dizem das duas formas, ou seja, ele pode se lembrar pelo esforço da imaginação, ele fica tentando se lembrar das ocorrências passadas e se lembra, né? E nessa hora é como se fosse presente, eles dizem aqui, como se ele estivesse revivendo aquela cena de novo, né? Então é uma lembrança pelo esforço da imaginação.
mas também eles dizem que pode ser como um quadro que ele se lhe apresenta. Ou seja, quem leu as obras de André Luiz vai se lembrar dessa situação. André Luiz fala muito lá na espiritualidade de exemplo, tipo como se fosse uma regressão de memória, onde o espírito projeta-se, né, as memórias dele que estão nele, as memórias estão no espírito, são projetadas como que numa tela ali, como se fosse ele assistindo a sua vida passada, como se fosse um filme da sua vida passada. Então é muito interessante os recursos que a espiritualidade usa para que a memória seja recuperada, né? Porque a memória está no espírito, mas às vezes ele não se recorda. Ele precisa de um auxílio da espiritualidade para trazer, avivar aquela memória, né? Então é bem interessante que parece que ele está vendo um filme da vida dele. Boa noite, Denise, também aqui com a gente. Denise Depilação, bem-vinda. E aí eles dizem assim, muitas vezes evocas um espírito, né, que acabou de deixar a Terra, que às vezes não se lembra do nome das pessoas que lhe eram caras. Então, vamos entender por que isso. Não é que esse espírito não considera as pessoas que ele conviveu, que ele não tinha uma boa relação com elas. Não é isso. É que quanto mais desmaterializado, ele não se prende às coisas materiais. Ele não dá valor a detalhes como posições sociais, como títulos, mas ele guarda aquelas pessoas no coração. As pessoas não estão esquecidas dele. Ele só não está lá preocupado de pensar assim, quantos anos tinha a pessoa, onde morou, qual o nome completo. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele guarda a pessoa no seu coração, as boas lembranças, mas não está preso a coisas pequenas, né? Em resumo, eles não têm lá a questão dos apegos que nós temos aqui. Porque a Gabriela Dutra dizendo aqui que trabalha com regressão de memória. Que legal, legal, viu, Gabriela? E ela diz aqui que chamamos de holomemória, né? Que bom, que legal. A regressão é algo assim muito interessante, né? Fascinante isso, eu gosto muito desse assunto. Então aqui eles estão dizendo que os espíritos, num certo nível, vão se desprendendo dos apegos, né, pessoal? Porque nós temos muito apegos aqui encarnados. Não só apegos a coisas materiais, como apegos também a pessoas, né? Não estou criticando, mas eu estou analisando que nós temos esses apegos. Então, o que os espíritos vão mostrando para nós sutilmente é que um apego muito exagerado pode nos causar uma certa aflição no momento de uma separação. Porque quando a gente desencarna, nós vamos passar um tempo sem o contato daqueles que amamos, né? Então, se nós estivermos apegados de uma forma muito excessiva, muito possessiva, porque às vezes o nosso amor é possessivo, o nosso amor é de um apego extremo, né? Então, se a gente não trabalha essa condição desse apego exagerado, a gente pode sofrer com isso, porque vamos precisar passar um tempo, às vezes, distante, até nos reencontrarmos novamente. Então, tudo isso é lição que a gente tira para nós, de acordo com o que vamos aprendendo aqui com os espíritos, né? Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma colocação, aí creio que nós já vamos ficar por aqui devido ao horário, né? Nosso amigo Alan Guerreiro, bem-vindo, dizendo aqui parabéns, felicidade de montão, legal, um abraço, Alan, muito bom. A Ana Lúcia dizendo que leu alguns romances, né? Que falam exatamente isso, situações de vida passada apresentadas numa tela. Então, isso aí é um recurso, né, Ana Lúcia, que a espiritualidade usa, que é até interessante a gente pensar, né, que a gente tem que compreender que essa memória está no espírito, eles apenas conseguem projetar aquela memória num aparelho ali,
para que o espírito mesmo veja, né, perceba aquilo que ele viveu, porque aquilo está nele. Então são recursos assim muito belos que a espiritualidade usa para despertar, né, aquilo que é importante para cada espírito, tá bom? Pessoal, a gente vai parar por aqui. Tem mais uma colocação, já vamos ver. Nós vamos parar na questão 308. Na próxima semana a gente continua esse tópico, porque ele é longo, né? Não vai dar para a gente concluí-lo hoje, não. A Daniela aqui, né? Melhor mesmo é desapegar. Chegamos mesmo no ponto de sermos possessivos, né? Melhor não. É isso aí. Porque o amor é muito belo, né? Uma ligação afetiva é muito boa, né? A proximidade daqueles que amamos é muito boa. Mas tudo que é excesso nós já aprendemos que é ruim. Até as coisas boas no excesso são prejudiciais. Então precisamos trabalhar esse lado aí do apego excessivo, né, que pode ser, de certa forma, até prejudicial. Pessoal, se alguém quiser pegar sua água, que a gente faz a nossa oração agora, e ao final a gente pede, né, para a espiritualidade que possa fluidificar as nossas águas para aqueles que assim quiserem, né? Nós vamos então agora fazer a nossa oração final. Convido vocês então para nesse momento nos desligarmos um pouco, né, do nosso raciocínio muito ativo, e a gente passe a trabalhar um pouco mais a nossa emoção, o nosso sentimento. Vamos nessa hora, meus amigos, lembrarmos mais um pouquinho de uma passagem do Evangelho que é tão importante para despertar valores em nós, né? Valores morais, valores espirituais que nós buscamos tanto ou deveríamos buscar em nossa vida. Vamos lembrar aquela fala de Jesus quando ele diz mais ou menos assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Vejam que frase interessante disse Jesus. Porque ele está dizendo que ele nos oferece a paz dele, né? Que ele nos dá a sua paz. Mas ele diz que a paz que ele nos oferece não é a mesma paz que o mundo dá. Então a gente refletindo sobre isso, com base no ensinamento dos Espíritos, nós vamos compreendendo que o mundo realmente nos oferece uma certa paz. Qual é a paz do mundo? É a paz da ociosidade. Muitas vezes ela pode ser útil, porque é aquela paz que a gente busca para se livrar dos problemas, para fugir das dificuldades, para fugir de muitos compromissos até. Quando a gente fala, eu quero sossego, eu quero ficar em paz. Então essa paz que o mundo oferece, é essa condição de tranquilidade, de sossego. A gente imagina até uma rede, você deitado ali, descansando, esquecendo dos problemas. Essa paz, eu acho que às vezes é necessária até, quando a gente está estressado, muita correria, muitos problemas, às vezes a gente precisa fugir um pouco de tudo isso e relaxar, né? Então essa é a paz do mundo. Mas o problema é se a pessoa busca apenas a paz do mundo. Porque a paz que Jesus oferece é ao contrário, ela não é tranquila, ela não é de descanso. A paz do Cristo é a paz da consciência tranquila. É a paz daquele que está fazendo tudo que está ao seu alcance para fazer o melhor no bem, para agir no bem. E muitas vezes a paz do Cristo está em meio ao conflito,
em meio aos problemas, os tumultos, porque aquela pessoa que quer fazer o bem, ela não vai buscar fugir dos problemas. Ela não vai fugir das situações difíceis, das dificuldades. Muito pelo contrário. Essa pessoa vai procurar levar a paz àqueles que não têm. E para que ela faça isso, muitas vezes ela vai estar em meio aos conflitos, em meio às situações tumultuosas, porque aquele que leva a paz aos outros, por isso que a maior bem-aventurança é aquela que Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vejam que os pacificadores é um estágio mais avançado das bem-aventuranças. Depois de termos conquistado as outras, chegaremos nessa condição de sermos considerados verdadeiramente filhos de Deus, aqueles que trabalham pela paz dos outros, pela paz de seus irmãos, pela paz da humanidade. Então, quando nós conseguirmos atingir uma condição de um Gandhi, de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, que esses eram pacificadores, aqueles que se colocavam à disposição para trabalhar pela paz do mundo, mesmo que levando pedradas, sofrendo acusações, perseguições, lá estavam eles, trabalhando pela paz. Então, que esses exemplos nos sirvam de lição, para que dentro das nossas possibilidades a gente procure ser também um pacificador. Podemos ser pacificador dentro do nosso lar, dentro da nossa família, porque muitas vezes surgem desavenças, situações de brigas, de desentendimentos. Qual é a postura nossa nessa hora? Nós vamos jogar lenha na fogueira, como se diz, ou nós vamos procurar trabalhar para que resolva aquele problema, para que acalme aquela situação? Então, essa condição para que a gente carregue conosco, que busquemos a paz do Cristo, que é a consciência tranquila do dever reto cumprido no bem de todos. Então, que nessa hora que nós estamos envolvidos pelos pensamentos de amigos espirituais que nos inspiram ideias de paz, de esperança, de amor, vamos doar a todos os irmãos em humanidade. Vamos desejar nessa hora muita paz a todos os irmãos nossos que estão passando por situações aflitivas, das mais variadas espécies, a dor da separação dos entes queridos, a dor de uma doença, a dor de um isolamento da família, qualquer que seja a situação de uma família com problemas, no lar. Então vamos orar a Deus pedindo que os mensageiros do bem estejam por toda parte, aliviando, consolando, amparando a todos esses irmãos que sofrem mais do que nós. E assim nós doamos de nós também. Vamos desejar muita paz, muita esperança, muita fé, muita coragem a todos esses irmãos que passam por provas mais duras. E assim agradecermos a Deus, nosso Pai, agradecermos ao Mestre Jesus por tantas bênçãos, por tanto auxílio que recebemos todos os dias de nossa vida. Que Jesus nos inspire ao bem, que Jesus fortaleça a nossa fé, que Jesus nos envolva na sua santa paz, para que a gente possa ser mais um instrumento da paz na terra.
ajudando onde quer que estejamos, mesmo de forma pequenina, mas que façamos a nossa parte. Que a paz do Mestre nos envolva a todos, que os espíritos amigos possam fluidificar as nossas águas e que mantenhamos-nos na fé, na esperança, sentindo a presença de Deus em nossos corações. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que fiquemos na Tua santa paz, que assim seja. Meus amigos, uma boa noite a todos, um bom final de semana, muita paz em seus lares, que Deus abençoe a vocês, toda a família, que possamos nos reencontrar aqui na próxima quinta com a permissão de Deus nosso Pai. Muito obrigado pela presença, pela participação, vocês sempre aí oferecendo esse carinho, essa presença amiga, que eu agradeço de todo o coração. E espero que nos reencontremos aqui na próxima semana. Boa noite, Regina, Varalda, a Denise, a Helena Camilo aqui no Instagram e todos os amigos aqui pelo Face, tantas mensagens que eu acabo lendo com calma depois, que nem consigo ler agora. Um abraço a todos, a Isabel, a Cristina aqui também, muito bom, viu? Juliana, Thaís, pessoal, um abraço fraterno a todos vocês, muita paz, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá, meus amigos.